Ele entrou na concessionária com camisa de trabalho, chapéu de palha e botas de fazenda, olhando sem jeito para os carros reluzentes. Os vendedores riram, chamando-o de fazendeiro perdido e jogando na cara: "Vai pagar com galinhas, é?" Mas o que o gerente arrogante não sabia era que aquele homem simples carregava algo que dinheiro não consegue inventar. E o que aconteceu pouco tempo depois, naquele mesmo dia, mudou tudo para o resto da vida deles. Era uma manhã abafada de terça-feira em Campina Grande. O sol batia forte no vidro da concessionária Auto Prime Motors, refletindo o brilho dos carros novos como se fosse um espelho da vaidade de quem os vendia. João Nascimento empurrou a porta de vidro com cuidado, o som de suas botas marcando passos lentos no piso de mármore claro. Cada pegada deixava um leve rastro de barro seco. Ele se sentiu deslocado. Mesmo sem ninguém precisar dizer nada, já sentia os olhares o julgando. Do balcão central, o gerente Maurício Prado observava. Terno alinhado, cabelo milimetricamente penteado, perfume importado forte demais. Engoliu um riso contido e sussurrou para outro vendedor: "Olha lá, o homem das galinhas veio bater perna." O comentário virou piada instantânea. 2 jovens vendedores disfarçaram mal as risadas. Um deles completou: "Será que ele quer financiar com saco de milho?" João ouviu, mas manteve a calma. Apertou o chapéu na mão e respondeu com voz firme: "Vim olhar umas caminhonetes a diesel, moço. Trabalho com entrega de ovos lá em Patos." Maurício fingiu um sorriso falso e apontou com a caneta, sem se levantar da cadeira. "Fica à vontade, patrão. Só cuidado para não sujar o estofado de barro, tá?" Os risos voltaram, mais altos agora. João mordeu a vontade de responder. Caminhou até uma caminhonete prata, observou o interior reluzente e comentou: "Parece boa para a estrada de chão." "Essa aí?" interrompeu o gerente rindo. "Essa custa mais do que sua fazendinha toda, amigo." O silêncio que seguiu foi pesado. João respirou fundo, olhou dentro dos olhos dele e disse apenas: "Eu só queria informação, senhor." "Pois olha no site", respondeu Maurício, já virando as costas para atender um casal de clientes ricos que acabava de entrar. Enquanto João tentava esconder a vergonha, uma moça de cabelo castanho, preso em coque, apareceu com um sorriso tímido. "Posso ajudar o senhor?" perguntou. Era Paula Ramos, vendedora nova. "Na verdade, já me ajudou só de perguntar", respondeu João, tentando disfarçar o constrangimento. Ele saiu da loja devagar, sentindo o calor queimar o rosto. Ouviu quando, atrás dele, alguém cochichou rindo: "Vai pagar com galinhas, é?" Durante o caminho de volta, dentro da sua velha caminhonete azul, João ficou em silêncio. O barulho do motor parecia ecoar as palavras cruéis que acabara de ouvir. A estrada de terra levantava poeira no retrovisor e ele pensava: como é que respeito virou artigo de luxo? 3 dias depois, a poeira na fazenda ainda era a mesma, mas a cabeça de João, não. Ele acordou antes do sol, alimentou as galinhas, recolheu os ovos, anotou números num caderno velho e sentou-se na varanda. O rádio chiava com notícias de economia, mas ele pensava na concessionária. Pensava no olhar de Paula, o único que não o tratou como piada. No fim da tarde, decidiu voltar à Auto Prime. Chegou mais limpo, mas ainda com suas botas e camisa surrada. Assim que entrou, Maurício levantou a sobrancelha, visivelmente contrariado. "De novo aqui, senhor?" "Nascimento, João Nascimento. Vim ver se a caminhonete que olhei está em promoção." O gerente bufou. "Olha, seu João, não temos carro de feira não. Tudo aqui é produto premium. Mas posso pedir para o estagiário mostrar umas coisas usadas lá no fundo, se quiser." Chamou um rapaz que mal sabia andar entre os carros. "Atende o cliente." O estagiário o levou até o depósito, onde havia veículos velhos e amassados. João olhou com calma, mas não se irritou. A humildade ainda era mais forte que a raiva. "Agradeço, rapaz, mas era só para saber mesmo." Antes de sair, cruzou com Paula outra vez. Ela segurava um tablet e sussurrou: "Desculpe o gerente.
Ele é insuportável com quem não tem terno. João sorriu. Não se preocupe, moça. Quem perde é ele. Ele foi embora mais uma vez, mas algo em seu olhar tinha mudado. 2 semanas depois, a Auto Prime se preparava para um evento de lançamento. Faixas coloridas, champanhe e música ambiente. Maurício desfilava orgulhoso com seu terno cinza claro, exibindo aos convidados os novos modelos importados. Lá fora, o sol rachava o asfalto. Foi nesse momento que João chegou, a mesma roupa, o mesmo chapéu amassado. Assim que entrou, o burburinho começou. Um dos garçons cochichou. O fazendeiro das galinhas voltou. Maurício disfarçou um riso e se aproximou. Senhor, hoje é evento fechado. Convite apenas. Só queria dar uma olhada, disse João calmo. Talvez fazer um test drive. O gerente riu na frente de todos. Test drive? O senhor, esse carro aqui tem câmbio automático. É para quem entende, não para quem dirige trator. As risadas ecoaram pelo salão. João ficou estático, o rosto queimando de vergonha. Paula, ao fundo, largou a bandeja de brindes e falou em voz alta. Todo cliente merece respeito, senhor Maurício. O gerente virou-se irritado. Fica quieta, Paula. Você ainda é novata aqui. O silêncio caiu pesado. João ajeitou o chapéu, olhou firme para o gerente e sussurrou. Um dia eu volto. Saiu sem olhar para trás. Dessa vez não havia tristeza. Havia algo diferente. Propósito. No estacionamento, ligou sua caminhonete e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu. A humilhação tinha virado combustível. Enquanto a loja voltava à falsa euforia do evento, Paula observava pela janela. Ela não sabia explicar, mas sentia que aquele homem simples ainda ia surpreender todo mundo. Na fazenda, João trabalhou dobrado nos dias que se seguiram. Vendia ovos, comprava ração em volume, visitava propriedades vizinhas oferecendo parcerias. Pequeno produtor era só no nome. Na verdade, João começava a pensar grande, e muitos ao redor dele também. No escritório improvisado da granja, ele rabiscou num papel. Agronasc, juntos somos mais fortes. Aquela ideia parecia maluca, mas dali nasceria algo poderoso. Nos dias seguintes, João Nascimento não teve sossego. A cena da humilhação na concessionária voltava à sua mente como um filme sem pausa. O rosto arrogante de Maurício, as risadas dos vendedores, o olhar constrangido de Paula, tudo queimava por dentro. Mas João não quis vingança, quis resultado. Naquela mesma semana, ele começou a visitar vizinhos e amigos produtores de Patos, Teixeira e Santa Luzia. Ia de casa em casa com seu caderno de anotações. Falava sobre unir forças, melhorar o preço da ração e aumentar o lucro. Chamava aquilo de cooperativa moderna, uma sociedade de pequenos que queriam crescer juntos. A gente vende separado e ganha migalha, dizia João, com voz serena, mas firme. Mas se juntarmos a produção, quem vai negociar com o mercado somos nós. Os companheiros ouviam, céticos. Um deles, Zé Batista, riu e disse, João, você é bom de papo, mas isso aí dá trabalho. Quem vai querer confiar? Eu confio, e já é um começo, respondeu João. Pouco a pouco, os mais corajosos começaram a ouvir. A mulher de João, Dona Lúcia, assistia admirada. Tu tá mesmo decidido, homem? Perguntou certa noite, servindo café na varanda. Nunca tive tanta certeza, Lúcia. Aqueles homens me viram pequeno, e é justamente por isso que eu preciso mostrar que dá para crescer sem pisar em ninguém. 2 semanas depois, o galpão de ovos virou centro de reuniões. Caixas de madeira empilhadas serviam de mesa. O cheiro de milho e ração se misturava à vontade de mudar a realidade. Com a ajuda de um advogado amigo, João deu entrada na formalização da cooperativa. Chamou-a de Agronasc, Associação de Produtores do Sertão. Logo, os produtores começaram a contribuir. Uns com dinheiro, outros com caminhões, outros apenas com trabalho. Em menos de 30 dias, o grupo já tinha negócios firmados com supermercados de João Pessoa e Natal.
Mesmo assim, João seguia simples. Continuou dirigindo sua velha caminhonete azul, enfrentando buracos na estrada e calor de rachar o couro. Mas aquele brilho no olhar entregava. Ele estava construindo algo grande, em Campina Grande. Enquanto isso, Maurício Prado continuava igual. Orgulhoso, vaidoso, exibindo resultados nas redes sociais. Ele postava fotos ao lado de carros de luxo, fingindo simpatia para os clientes ricos. Não imaginava que seu caminho e o de João estavam prestes a se cruzar de novo, e de um jeito que ele jamais sonharia. Certa tarde, Paula ouviu o gerente falando ao telefone. Temos que bater meta esse mês. Se aparecer grupo de fazendeiros, vamos atender os chefões primeiro. O simples a gente despacha. A frase ficou presa na mente dela. Lembrou imediatamente do fazendeiro das galinhas. Naquela noite, Paula pensou em desistir do emprego. Sentia-se engolida por um ambiente de arrogância. Mas algo dentro dela dizia que devia esperar, que aquela história ainda não tinha acabado. 3 dias depois, João recebeu um telefonema inesperado. Era um representante de investidores do Sudeste interessados em comprar parte da Agronask. Eles haviam lido sobre o projeto em um portal de notícias rural. Em poucos dias, o negócio se fechou. O grupo investiria capital pesado para expandir a operação. João, de repente, virou diretor executivo. Ganhou escritório, site corporativo, contratos grandes. As salas ainda cheiravam a tinta fresca, mas o nome Agronask já corria na boca de muita gente importante. Durante uma das reuniões iniciais, um investidor disse: precisaremos de frota nova para escoamento e transporte, caminhonetes potentes e veículos de apoio. Foi nesse instante que João lembrou de Campina Grande. Um leve sorriso se formou. Eu conheço o lugar certo para comprar. O novo João não trocou o chapéu nem o jeito calmo. Continuava tratando todos com a mesma educação. Só mudou uma coisa. Agora, quando entrava em um lugar, tinha o olhar de quem sabe o próprio valor. No escritório da Auto Prime, Maurício estava inquieto. O fim do mês se aproximava e as metas estavam longe. O dono da concessionária já ameaçava corte de comissões. O gerente tentava escapar das críticas com promessas e sorrisos falsos. Foi então que o telefone tocou. Era um funcionário avisando sobre uma visita importante. Senhor Maurício, um grupo grande vai vir amanhã para fechar compra de frota empresarial. Vão comprar coisa pesada. Os olhos de Maurício brilharam. Ótimo. Prepare tudo, champanhe, crachá de visitante, tapete vermelho. Quero os carros brilhando. Ele passou a noite planejando como impressionar os tais empresários. Imaginava homens de terno e gravata, com pastas e laptops. Mal sabia ele que o destino tinha guardado uma lição. Na manhã seguinte, a concessionária parecia cenário de festa. Os vendedores de uniforme alinhado, o gerente perfumado, música instrumental tocando baixo. Do lado de fora, o sol refletia nos vidros espelhados das caminhonetes enfileiradas. Um comboio de carros começou a se aproximar pela avenida. Maurício ajeitou o paletó e disse: "Aí vem a grana!" Quando a porta da primeira caminhonete se abriu, ele ficou imóvel. Era João, de camisa limpa, botas engraxadas e um crachá pendurado ao pescoço onde se lia João Nascimento, diretor executivo Agronask. Atrás dele, outros produtores desceram, todos com o mesmo crachá. O gerente piscou, sem acreditar. "Posso te ajudar?" tentou dizer, engolindo seco. João sorriu leve. "Talvez possa, Maurício. Vim comprar alguns carros." As palavras ecoaram como um soco suave, mas certeiro. Todos os vendedores pararam. O mesmo homem que eles riram agora caminhava como quem não devia nada a ninguém. Dentro da loja, João observou os carros com calma, acompanhado de 2 investidores. Apontou para uma caminhonete branca e disse: 10 dessas e 3 sedãs, completo. Pagamento à vista." O gerente empalideceu. "À vista? Quer dizer integral?" "Exatamente", respondeu João, entregando o cartão corporativo.
Mas quero que quem faça o fechamento seja a senhora Paula Ramos. Paula, surpresa, olhou para ele com os olhos marejados. João? Sussurrou sorrindo. Eu prometi que voltava, lembra? As mãos dela tremiam enquanto preenchia os formulários. Maurício tentou se intrometer. Olha, podemos dividir a comissão, afinal eu sou o gerente. João o interrompeu, firme mas calmo. Só quem respeita o cliente merece recompensa. Ela foi a única que fez isso. O silêncio tomou conta da loja outra vez. Todos lembravam das risadas, das humilhações. O ambiente ficou pesado. Era como se o ar tivesse parado dentro da concessionária. Maurício tentava sorrir, mas os cantos da boca tremiam. Um suor frio começou a escorrer pela têmpora. O restante dos vendedores fingia arrumar papéis, evitar olhares. Todos sabiam o que estava acontecendo. O fazendeiro das galinhas estava dando a maior lição da história da loja. João caminhava entre os carros com postura tranquila, como quem passeava em casa. Tocava o capô cromado das caminhonetes, observava o interior e comentava com calma. Bonito acabamento, confortável. Acho que vai servir bem para a equipe de campo. Enquanto isso, Maurício tentava recuperar o controle da situação. Aproximou-se lentamente e tentou disfarçar o constrangimento. Seu João, eu acho que tivemos um mal-entendido anteriormente. É tanta correria aqui, não deu para... João ergueu o olhar, interrompendo o gerente com serenidade. Não teve mal-entendido, Maurício. Teve falta de respeito. Isso é diferente. O som seco no tom de voz fez o ambiente inteiro silenciar. Paulo, o estagiário que meses antes havia sido designado para cumprir tabela, observava escondido atrás de uma pilha de catálogos. A expressão no rosto dele misturava espanto e admiração. O fechamento histórico, Paula preencheu os documentos com as mãos suando. João assinava um a um, sem nem olhar o preço. No final, apenas apontou para o gerente. O comprovante da transferência tá aqui. 10 caminhonetes, 3 carros de passeio, tudo pago. A firma do banco piscou na tela. Transferência confirmada. O silêncio foi quebrado apenas pela notificação sonora que ecoou da máquina. Um som metálico de vitória. O gerente engoliu seco, o rosto quase sem cor. O senhor vai retirar os veículos quando? Hoje mesmo, respondeu João. E quero que cada um saia daqui limpo, com tanque cheio. Maurício ficou paralisado por um instante antes de ordenar em voz trêmula. Todos os funcionários, preparação imediata das unidades vendidas. Paulo olhou para João e sorriu de leve. Eu sabia que o senhor ia voltar. Eu também, respondeu ele. Só demorei o tempo que precisava para crescer. Fora da loja. Enquanto aguardava os últimos papéis, João foi para o estacionamento. Acenou para o comboio de produtores da Agronask. Entre eles, Zé Batista, o amigo cético. Ainda não acreditava no que via. Homem do céu, isso é para valer mesmo? É, e tudo começa hoje, respondeu João, firme. Ele tirou o chapéu e limpou o suor da testa. Olhou para o prédio da concessionária e sorriu com um misto de alívio e propósito. Aquele lugar era o símbolo da humilhação passada e agora se transformava no marco de uma virada. Dentro da Auto Prime, enquanto os funcionários preparavam os carros, a tensão crescia. Maurício tentava esconder a vergonha fazendo ligações ao dono da loja. É um grupo grande, sim, doutor. Agronask. Vão comprar tudo à vista. Sim, fechei negócio. Mentia o gerente, tentando transformar o desastre em glória própria. Mas o dono já tinha ouvido outra versão. Uma das atendentes, indignada com a arrogância habitual de Maurício, havia enviado mensagem explicando quem realmente merecia crédito: a funcionária Paula. Horas depois, os carros foram alinhados no pátio. O sol começava a cair e tingia de dourado a pintura das caminhonetes novinhas. João apertou as mãos dos parceiros produtores e agradeceu. Isso aqui não é vitória só minha, é de todos nós que nunca deixamos o respeito de lado. Ele virou-se para Paula, que observava de longe. Paula, você vai vir aqui fora? Chamou. A moça se aproximou com timidez.
João entregou um envelope e falou baixo. A comissão é toda sua e já conversei com o dono da loja, disse com um sorriso. Você vai subir de cargo. Paula arregalou os olhos. É como assim, seu João? Porque uma empresa que quer crescer precisa de gente que veja valor nas pessoas antes de ver dinheiro. Ela sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eu só fiz o que era certo. E é por isso que venceu, respondeu ele sincero. Enquanto isso, o colapso do gerente dentro da loja, o telefone tocava sem parar. O dono havia chegado, furioso. Encontrou Maurício ainda suando, tentando manter a aparência. Então foi você que negociou com o senhor Nascimento? Perguntou em tom gélido. Sim, claro, eu coordenei tudo. Engraçado, interrompeu o dono, porque, segundo ele, foi outra pessoa que mereceu crédito. E, segundo os clientes, você o expulsou meses atrás. O gerente perdeu o chão. Doutor, aquilo foi um mau entendimento. Apenas uma brincadeira. Brincadeira? Com cliente? Aqui não é circo, Maurício. Entregue seu crachá. O barulho seco do crachá batendo no balcão ecoou como sentença final. Mesmo sem testemunhas, o constrangimento era absoluto. No pátio, quando o último documento foi assinado e os motores começaram a roncar, João tirou novamente o chapéu e disse em voz alta: Agora sim, vamos rodar esse sertão de ponta a ponta, porque humildade e trabalho nunca ficam para trás. Aplausos ecoaram entre os produtores. Paula observava com um sorriso cheio de orgulho. Um dos vendedores, ainda atônito, comentou com o colega. Cara, ele comprou tudo. Vai pagar com galinhas, né? Respondeu o outro, balançando a cabeça, arrependido. Ambos ficaram em silêncio. O som dos motores se afastando parecia carregar junto cada gargalhada debochada do passado. À noite, na estrada de retorno, a fileira de caminhonetes cortava o breu do sertão como um rastro de luz. Dentro do primeiro veículo, João olhava para a frente, o vento quente batendo no rosto. Nunca mais, murmurou para si. Nunca mais alguém vai achar que simplicidade é sinônimo de fraqueza. O telefone vibrou. Era Paula. Obrigada por não esquecer quem te tratou bem quando você era invisível. João respondeu com uma mensagem curta. Gente de verdade não esquece. Só volta mais forte. 2 dias depois, as fotos do fechamento invadiram as redes sociais da concessionária. As pessoas comentavam sem parar. O fazendeiro que foi humilhado voltou como empresário milionário. Lição para quem julga pela roupa. A história viralizava. Em grupos de WhatsApp, nas rádios da região, em vídeos curtos de Reels, todos falavam de João Nascimento e da Agronask. Enquanto isso, Maurício se escondia em casa, sem coragem de abrir o celular. O rosto dele aparecia em memes, comparações, piadas. A lição pública era dolorosa, mas justa. Do outro lado, Paula recebia dezenas de mensagens de parabéns. Promovida a supervisora, começou a treinar novos vendedores, ensinando o que aprendera na prática. A pessoa simples pode ser o cliente mais valioso. Nunca despreze ninguém. A repercussão tomou uma proporção inesperada. Em menos de uma semana, a história de João Nascimento estampava páginas de jornais locais e programas de TV. Repórteres foram até a fazenda tentar entender como um homem simples conseguiu transformar uma pequena granja em uma potência. Mas João sempre respondia do mesmo jeito, direto e sereno. Eu só trabalhei com a mesma honestidade de sempre. O resto foi consequência. Mesmo com o sucesso, o fazendeiro nunca abandonou o cotidiano simples. Continuava dormindo cedo, acordando com o galo, cheirando o café fresco que Dona Lúcia fazia na cozinha. Mas agora, em vez de anotar pedidos no caderno velho, ele usava um notebook novo sobre a mesa de madeira. O progresso havia chegado, mas a essência dele permanecia. O impacto da lição. Na concessionária, o clima tinha mudado completamente. Os vendedores já não riam dos clientes humildes. Cada um agora temia repetir o erro de Maurício. Paula, com o novo cargo de supervisora, introduziu um novo lema na parede da sala de vendas. Respeito não custa, mas vale mais que ouro.
Ela lembrava das feições envergonhadas dos colegas quando o gerente foi expulso. Lembrava de João parado diante de todos, sereno, firme. Aquela imagem tinha se transformado em símbolo. Certa manhã, um senhor chegou à loja vestindo roupa simples, chapéu batido e sandálias de couro. Antigamente, teria sido motivo de piada. Dessa vez, Paula o recebeu com café e um sorriso. Bem-vindo à Auto Prime, seu Arlindo. Vim só dar uma olhada. Então vamos ver juntos, seu Arlindo. Aqui o senhor é da casa. Do balcão, os novos vendedores observavam e se espelhavam nela. A cultura da empresa tinha mudado. Não por lucro, mas por vergonha e aprendizado. Na Agronask. Enquanto isso, João reunia sua equipe de produtores. O galpão de ração agora era um verdadeiro centro logístico. Novas caminhonetes estacionadas lado a lado, uniformes com a logomarca, planilhas em telas grandes. Um cenário impossível de imaginar só 2 meses antes. Zé Batista, o homem que duvidara de tudo, aproximou-se com um sorriso. João, se alguém me contasse, eu não acreditava. Tu virou empresário mesmo, homem. João riu. Empresário? Nada. Só um fazendeiro que aprendeu a não abaixar a cabeça. O barulho dos caminhões, sendo carregados, ecoava pelo pátio. Trabalhadores andavam apressados, felizes. Aquele som era música para João. Um telefonema inesperado. No meio da tarde, o telefone corporativo tocou. A tela mostrava um número conhecido, Campina Grande. João atendeu sem pensar. Alô! Do outro lado, uma voz hesitante. Senhor Nascimento? É Maurício Prado quem fala. O silêncio durou longos segundos. O ex-gerente parecia engolir cada palavra. Só liguei para pedir desculpa, de verdade. Fui arrogante, injusto. Você não merecia. João respirou fundo antes de responder. Ninguém é perfeito, Maurício. O erro é humano, mas o que destrói reputação é insistir nele. Eu perdi tudo, Sr. João. Emprego, nome, até o respeito dos colegas. Às vezes, perder algo é o único jeito de recuperar quem a gente era, respondeu o fazendeiro com voz calma. Espero que use o que aconteceu para mudar, não para se afundar. O silêncio voltou, dessa vez com outro peso. Quando desligou, João ficou olhando para o horizonte, a plantação balançando ao vento, e murmurou para si mesmo. Deus transforma a humilhação em propósito, se a gente tiver paciência para esperar. 3 dias depois, a Agronask foi convidada para expor em um evento agrícola nacional em Recife. João, que até então nunca tinha saído do sertão para representar algo desse tamanho, viajou com a equipe usando camisa bordada com o logo da empresa. No estande da feira, empresários, jornalistas e políticos paravam para conhecer a história. João respondia com simplicidade e carisma. O segredo, dizia ele sorrindo, juntar gente boa, trabalhar direito e nunca subestimar ninguém. As câmeras gravavam, os flashes piscavam. Quando perguntavam sobre o episódio da concessionária, ele apenas dizia: "Não guardo rancor. Aquilo foi o empurrão que eu precisava." O público aplaudia. Sua fala soava como uma lição de vida, não como revanche. Paula e a ascensão. Em Campina Grande, Paula também colhia frutos. Sob sua supervisão, a Auto Prime batia recordes de vendas. Clientes elogiavam o novo atendimento e pediam para ser atendidos pela moça da história do fazendeiro. Um dia, o dono da loja a chamou em sua sala. Paula, tô recebendo ligações do Brasil todo querendo parceria, e tudo começou por causa da sua atitude naquele dia." Ela riu sem graça. "Eu só tratei o cliente como gostaria de ser tratada." "Pois é assim que se muda o mundo", respondeu o dono emocionado. "Você acaba de ser promovida a gerente de vendas." Paula mal acreditava. Um misto de alegria e gratidão tomou conta dela. "Obrigada, senhor, mas essa conquista eu divido com o seu João." Saiu da sala com lágrimas nos olhos, lembrando do primeiro dia em que o viu ser humilhado e ter coragem de permanecer calmo. Um encontro inesperado. Alguns dias depois, João retornou a Campina Grande para uma reunião bancária. Passando pela avenida principal, avistou a Auto Prime.
Por impulso, estacionou e entrou. A porta se abriu e todos o reconheceram imediatamente. Paula veio ao seu encontro, sorrindo largo. Senhor João, que honra! Disse que voltava, não disse? Respondeu ele, rindo. Eles conversaram brevemente, relembrando a jornada. Paula mostrou o novo mural da loja, com a frase que ele inspirou. João leu em voz alta: respeito não depende de roupa limpa. Ele sorriu, satisfeito. Tá perfeita. O reencontro com o passado. Enquanto falavam, Maurício entrou na concessionária vestindo roupas simples. Trazia um currículo dobrado nas mãos. O olhar baixo, diferente do homem altivo de antes. Ao ver João, parou no meio do salão. O silêncio caiu. Paula o cumprimentou com educação. Boa tarde, senhor Maurício. Deseja algo? Um emprego? Se ainda tiver lugar para quem aprendeu do jeito mais difícil, respondeu ele sem arrogância. João se aproximou devagar. Olhou-o nos olhos e por alguns segundos ninguém respirou. Todo mundo merece recomeçar, disse estendendo a mão. O importante é não repetir os erros. Maurício apertou a mão com força e os olhos marejaram. Obrigado, senhor João. O senhor me ensinou mais do que qualquer curso. A cena emocionou todos que assistiam. A emoção daquele reencontro pairou no ar como uma bênção. Mesmo os clientes da loja, que nada sabiam da história completa, sentiram o impacto da cena. 3 pessoas ligadas por uma história de preconceito, coragem e perdão. Paula deu um passo para trás, enxugando discretamente os olhos. João, ainda com a mão firme sobre o ombro de Maurício, completou. A vida cobra, mas também dá chance para cada um pagar do jeito certo. Maurício assentiu em silêncio. Pela primeira vez, seu rosto mostrava humildade verdadeira. Paula, percebendo a sinceridade, olhou para o ex-chefe e depois para João. Se depender de mim, ele tem a chance. A loja mudou e quem muda merece continuar fazendo parte. O novo dono da concessionária, que observava de longe, balançou a cabeça concordando. Concordo plenamente. Às vezes a maior venda é a de consciência. Maurício, comece de novo, disse ele apontando para o setor de pós-venda. O ex-gerente engoliu um choro. Obrigado. Eu prometo que dessa vez vai ser diferente. João apenas sorriu antes de colocar o chapéu de palha novamente e caminhar até a porta. Quando saiu, a luz do sol bateu forte em seu rosto e ele parou por um instante, inspirado. Aquela cidade, aquela loja e até aquela dor antiga agora pertenciam ao passado. Na estrada de volta, a caminhonete cortava a BR sob o calor do sertão. João, com o braço esquerdo apoiado na janela, deixava o vento bater firme, trazendo o cheiro de terra e mato seco. No rádio, tocava uma moda antiga que ele costumava cantar baixinho quando carregava caixas de ovos anos atrás. Agora, com a mesma voz calma, murmurava junto à melodia. No banco do passageiro, uma pilha de documentos da Agronask e um boné com a nova logomarca. Ao lado do banco, uma caixa com mudas de ipê amarelo. Eram presentes que ele plantaria na entrada da nova sede, símbolo de renascimento. 2 semanas depois, o projeto Agronask crescia além das expectativas. Caminhonetes rodavam pelas estradas do sertão com o logotipo azul e amarelo estampado nas portas. Os produtores associados começaram a prosperar. Novas famílias foram contratadas, o comércio local se aqueceu, as escolas ganharam doações. Durante uma entrevista em João Pessoa, João foi perguntado sobre o segredo do sucesso. Meu segredo? Ele repetiu sorrindo. Tratei as pessoas como pessoas, não como número. Faz diferença. Corta para a plateia aplaudindo, emocionada. Algumas lágrimas discretas. O jornalista encerrou com uma observação. A história do senhor virou símbolo de superação no país inteiro. João apenas respondeu com humildade. Não sou símbolo, não. Sou só prova de que respeito muda destinos. Na concessionária. Enquanto isso, Maurício tentava reconstruir sua reputação. Passou semanas em silêncio, aprendendo o trabalho de base.
limpeza de carros, conferência de peças, entrega de chaves. Paula supervisionava com firmeza, mas também com compaixão. Maurício, aprenda de novo, passo a passo. O cliente que entra aqui não quer luxo, quer ser ouvido, disse ela durante um treinamento. Ele assentiu. Hoje, quando um homem entra de bota suja, eu lembro de mim mesmo. É estranho, mas me sinto grato. Paula sorriu. É o jeito certo de se lembrar. A nova filosofia da Autoprime começou a atrair gente de todos os perfis. Agricultores, mecânicos, enfermeiras, professores, jovens endividados, tentando o primeiro carro. Todos saíam com café quente e história boa para contar. 4 meses depois, a Agronask e a Autoprime voltaram a se cruzar. Um evento de agronegócio em Campina Grande iria reunir fornecedores e parceiros. João, agora figura pública respeitada, foi um dos palestrantes convidados. Paula representava a Autoprime como gerente de vendas. Reencontraram-se no camarim improvisado do auditório. Quem diria, hein? Brincou João. Aquela moça novata virou gerente e o fazendeiro virou palestrante. Paula riu. Acho que a vida acertou as contas, né? Não foi só a vida, Paula. Foi o jeito que a gente enfrentou ela. No palco, o auditório lotado. Empresários, estudantes e políticos locais aguardavam. João subiu ao palco sob aplausos contínuos. Vestia a camisa branca engomada, jeans, cinto de fivela e o mesmo chapéu que carregava desde o começo da jornada. Boa tarde, pessoal. Eu sou João Nascimento, de Patos, Paraíba, começou ele, com voz firme e serena. E vou contar como a maior humilhação da minha vida me ensinou a agradecer. O público se inclinou para frente. O silêncio era absoluto. Um dia entrei em uma concessionária levando barro na bota. Riram de mim. Disseram que eu ia pagar um carro com galinhas. Eu saí calado, mas saí determinado, porque percebi que o que falta de respeito num lugar pode virar combustível para o sonho no outro. Palmas ecoaram. Mesmo sem citar nomes, todos sabiam da história. As câmeras gravavam tudo. Quando voltei àquela loja, eu não queria humilhar ninguém. Só queria provar para mim mesmo que o valor de um homem não está na roupa que ele veste, mas nas atitudes que ele escolhe. As pessoas começaram a se levantar, aplaudindo. Paula, das primeiras fileiras, enxugava o rosto emocionada. Maurício, agora funcionário simples, mas presente no evento, assistia com olhos vermelhos, batendo palmas devagar. E para quem acha que ser humilde é ser fraco, concluiu João, deixa um recado. Ouro brilha, mas é o barro que alimenta o mundo. Um aplauso ensurdecedor tomou o salão. Após a palestra no estacionamento, João e Paula conversavam sob o céu alaranjado do fim da tarde. O senhor devia escrever um livro, disse ela, rindo. Livro não, respondeu João. Já está tudo escrito onde deve, na caminhada da gente. Enquanto isso, Maurício se aproximou timidamente com um envelope. Seu João, queria te mostrar algo. Dentro havia um cartão simples. Oficina Prado. Atendimento com respeito e fé. Era uma pequena loja de revisões mecânicas que ele havia aberto com as economias do acerto. Nome bonito, disse João. E promessa bonita também. É mais que nome, é lembrança. O senhor me mostrou o que é valor de verdade. Os três riram juntos, em paz. A história daquele fazendeiro já não era só dele. Tinha virado história de todos os que um dia foram subestimados e de alguns que aprenderam a olhar diferente. Em cada estrada do sertão, onde passava uma caminhonete da Agronask, alguém apontava e dizia: é daquele homem que pagou com galinhas e ensinou o mundo a respeitar. João ria sempre que ouvia, porque agora a piada tinha outro sentido. O tempo passou, mas a história não morreu. A cada mês, novos vídeos sobre João Nascimento viralizavam de novo nas redes. Um reel mostrando ele saindo da concessionária com o comboio de carros, ultrapassou 10 milhões de visualizações. O fazendeiro que pagou com galinhas se tornou uma expressão popular, sinônimo de nunca julgue pela aparência. Mas para João, a fama nunca foi o foco. Ele continuava cuidando das galinhas, das plantações e dos parceiros da Agronask.
Sentia orgulho de ver cada trabalhador que se uniu a ele prosperando. Certa manhã de sábado, estava consertando uma cerca quando ouviu barulho de motor. Uma caminhonete branca se aproximou. E lá desceu Paula sorrindo, vestida com roupa social. Bom dia, seu João. Vim pessoalmente entregar o presente de reconhecimento da Auto Prime. João limpou o suor com o chapéu. Presente? Oxe, o que é isso? Nem precisava, minha filha. Ela abriu o porta-malas. Dentro havia uma miniatura metálica de caminhonete com uma placa dourada. A quem nos ensinou que o cliente é alma, não aparência. João sorriu, emocionado. Que coisa bonita, Paula. Isso me toca mais do que qualquer dinheiro. Ela riu. Também trouxe outra novidade. A loja vai iniciar um programa de parceria rural, ajudando pequenos produtores a trocar veículos com condições especiais. Foi ideia sua, sabia? Minha? É, o senhor me inspirou. A gente chama o projeto de Portas Abertas Agro. João segurou a maquete e olhou para o horizonte. Parece que as sementes que a gente planta uma hora florescem. No mesmo dia, em Campina Grande, Maurício ajeitava o uniforme de sua nova oficina. O letreiro Oficina Prado reluzia sob o sol, pintado com tinta azul escura. Ele mesmo tinha pintado as letras, acompanhado do filho adolescente. Um cliente idoso chegou dirigindo um carro simples. Maurício abriu a porta e cumprimentou com um sorriso genuíno. Bom dia, seu Manuel. Sente-se ali que vou verificar seu carro rapidinho. Enquanto trabalhava, o filho, curioso, perguntou. Pai, é verdade que você foi gerente de loja rica? É, respondeu sem vergonha, e perdi porque tratei mal quem não devia. Hoje aprendi que ninguém é pequeno demais para merecer respeito. O menino assentiu, admirado. Maurício olhou para o carro e completou. Nunca subestime ninguém, filho. Às vezes, é o humilde que te ensina o que o rico esqueceu. De volta à fazenda, Lúcia carregava uma cesta de ovos frescos quando João se aproximou sorrindo. Tu acredita que agora fazem entrevista comigo para jornal, mulher? Que mundo é esse? Ela riu alto, limpando as mãos no avental. É o mundo que te viu ser humilhado e agora te vê vitorioso. Só não deixa a cabeça crescer, viu? João beijou a testa dela. Eu sei de onde eu vim, Lúcia, e é de lá que vem minha força. Na varanda, o pôr do sol pintava o céu de laranja e rosa. Ele sentou na velha cadeira de balanço, olhando os ipês novos plantados em frente à nova sede. O vento passava entre as folhas, como se a natureza dissesse, valeu a pena. No rádio dias depois, uma voz conhecida invadiu as ondas de uma rádio regional. Hoje, a história é sobre João Nascimento, o fazendeiro que transformou vergonha em vitória. Era uma reportagem especial sobre pessoas que desafiaram preconceitos. João ouviu sentado em silêncio. Cada palavra o levava de volta àquele primeiro dia na loja. As risadas, o brilho dos carros, a humilhação. E depois, a reviravolta. No final do programa, o locutor encerrou. Se você acha que é pequeno demais, lembre-se, ninguém é invisível quando faz o certo. João respirou fundo, os olhos marejados. O galo cantou ao longe, e ele sorriu. Um novo desafio. Com o crescimento da Agronask, surgiram convites para expandir a marca. Um grupo de investidores do Sul queria abrir filiais no Paraná e no Mato Grosso. João, porém, hesitava. Crescer é bom, mas o risco é virar distante das pessoas, dizia a equipe. Zé Batista, o mesmo amigo antigo, agora coordenador geral, respondeu. Mas se for você comandando, ninguém vai esquecer as origens. João ficou em silêncio por alguns instantes, antes de responder. Então vamos pensar nisso, mas sem perder o que somos, combinado? Combinado. No fundo ele sabia. O sucesso mais perigoso é aquele que te faz achar que o começo não importa mais, e ele nunca deixaria isso acontecer. Um último retorno. Meses depois, João foi convidado pela Auto Prime para participar do aniversário da loja. Histórias que mudaram nossa empresa era o tema do evento. Ele e Paula estavam sentados lado a lado, olhando as fotos em um telão. Uma delas mostrava ele entrando na loja pela primeira vez, coberto de barro.
Era uma reconstituição feita pelos próprios funcionários, um toque de humor e respeito. Todos riram quando o narrador disse, e assim, com um olhar calado e um chapéu na mão, nasceu a maior virada da história da Autoprime. João levantou-se devagar e foi convidado a falar. Eu era aquele homem ali, e se puder deixar uma frase para todos aqui, é essa. Quem ri da simplicidade dos outros, esquece que um dia também começou do zero. Aplausos calorosos tomaram o salão. A plateia emocionada se levantou. Paula o abraçou com carinho. O senhor é um exemplo vivo. Ele respondeu com naturalidade. Eu só fiz o que qualquer homem digno faz. Levantei a cabeça sem perder o coração, encerrando aquele ciclo. À saída da loja, João encontrou o novo dono da concessionária, que o agradeceu pessoalmente. Seu João, sua história salvou a alma dessa empresa. Hoje, cada venda aqui carrega um pouco do seu nome. João deu um tapa amigável nas costas dele. Que bom, mas me prometa que nunca vão precisar de outro fazendeiro das galinhas, para lembrar o valor das pessoas. O dono riu, apertando sua mão. Prometido. João caminhou até sua nova caminhonete, ligou o motor e, antes de sair, olhou pelo retrovisor. A fachada brilhava, mas o que mais cintilava era o mural com a frase «Respeito não depende de roupa limpa». Ele sorriu satisfeito, engatou a marcha e seguiu viagem rumo ao sertão. O vento quente da estrada soprava pelas janelas abertas da caminhonete. João Nascimento seguia tranquilo, os olhos fixos na linha distante do horizonte. O asfalto brilhoso cortava o sertão como uma cicatriz antiga, cheia de histórias, suor e vitórias silenciosas. O rádio tocava uma sanfona suave e João apertava o volante com calma. Já não havia mágoa, só gratidão. Passou por vilarejos onde homens simples o acenavam, crianças corriam atrás dos carros da Agronask e senhoras comentavam: lá vai o homem que mostrou o valor do sertanejo. Ele agradecia com aceno, discreto, como quem entende que a fama é passageira, mas o respeito é eterno. Uma nova oportunidade. Alguns quilômetros adiante, João viu um carro parado no acostamento, capô aberto. Ele diminuiu a marcha e encostou. De dentro do veículo saiu um rapaz novo, de terno surrado e rosto aflito. Estava indo para Campina Grande, mas o motor ferveu, moço. João olhou o motor, analisou rápido, pediu uma chave do kit da caminhonete e mexeu calmamente. Pronto, agora tenta ligar. O carro pegou na hora. O rapaz, aliviado, agradeceu. Obrigado. Eu sou vendedor de concessionária, tô atrasado para a reunião. Só Deus para botar o senhor aqui agora. João sorriu. Concessionária, é? Onde? Na Autoprime, senhor, respondeu o rapaz, animado. João encostou o chapéu, disfarçando um riso. É mesmo? Então mande lembranças minhas pro pessoal. Diga que aquele fazendeiro que pagava com galinhas mandou força. O rapaz riu sem entender. Pago com galinhas? Não entendi. Melhor assim, meu filho. Melhor que não entenda. Subiu na caminhonete, deu partida e partiu de novo. O espelho retrovisor mostrava o rapaz parado, curioso, acenando. O destino, mais uma vez, fechava seu círculo com ironia doce. De volta à Agronask, na sede da empresa, dezenas de caminhões saíam carregados. Agora, tinham filial em 2 cidades e contratos com cooperativas do Nordeste inteiro. Os funcionários o tratavam com respeito e carinho, mas João ainda fazia questão de sentar à sombra do mesmo galpão de quando começou. O cheiro de milho e o som das galinhas continuavam sendo seu descanso. Paula chegava em visita de negócios, muitas vezes acompanhando equipes da concessionária. Ela e João se tornaram grandes amigos, parceiros em projetos sociais para incentivar jovens rurais. Não, seu João, disse ela em uma dessas visitas, agora o senhor virou símbolo. A gente pensa no senhor e lembra do que é dignidade. Símbolo não, minha filha. Eu só fui teimoso. E teimosia boa é quando a gente insiste em fazer o certo. Eles riram juntos.
No final da tarde, o céu dourado e rosa cobria o sertão. João caminhou até o quintal, onde os ipês que plantara meses antes já floresciam. Flores amarelas caíam aos montes, cobrindo o chão de cor e perfume. Zé Batista se aproximou com uma câmera de vídeo na mão. Ei, João, tô gravando depoimentos dos fundadores da Agronasc para o documentário. Quer dizer algumas palavras? João riu. Eu nunca fui bom de discurso, não, mas bota para gravar. Olhou em direção ao pôr do sol e falou com sinceridade. Um dia me riram porque eu entrei sujo de barro. Aquilo doeu, mas foi o melhor presente que já ganhei, porque o barro me lembra de onde vem a força da gente. A vida não é sobre quem te humilha, é sobre o que você escolhe fazer com isso. Zé bateu palmas baixas, emocionado. Pronto, tá gravado e tá perfeito. Um novo comércio. Meses depois, inauguraram o Centro de Distribuição Agronasc Nordeste. A placa levava o nome de João Nascimento em letras pequenas, mas o destaque estava numa frase embaixo. Humildade é o solo onde prospera a dignidade. Pessoas de vários estados vinham à inauguração. Repórteres, agricultores, até políticos se misturavam. João subiu no pequeno palco improvisado e olhou o público. Isso aqui não nasceu do nada. Nasceu de gente simples que acreditou. Não era riqueza, era união. Vocês são meus sócios em cada caminhão que roda por esse chão. Palmas intensas, gritos de viva e aplausos bateram longamente. Quando desceu do palco, Paula entregou um envelope a ele. Dentro, uma foto antiga que havia guardado. João de costas, andando para fora da concessionária na primeira humilhação. Guardei para lembrar o quanto a gente pode mudar, disse ela. João observou a imagem por longos segundos. Essa foto não me envergonha. Me lembra que até a semente precisa ser enterrada para florescer. Um ciclo se fecha. No entardecer daquele dia, as caminhonetes novas da Agronasc subiram pela estrada. Os motores rugindo formavam uma sinfonia de vitória. João olhou para elas e pensou no passado. O fazendeiro humilde que suportou o riso agora abastecia famílias inteiras com trabalho e esperança. O gerente arrogante tinha virado aprendiz da vida, e a vendedora ignorada era agora referência de ética e empatia. Cada um havia aprendido algo que o dinheiro não compra: caráter. Antes de ir embora, João entrou em seu escritório. Pegou o primeiro caderno velho, onde anos atrás anotava pedidos de ovos e rações. Na capa, escreveu: Nunca esqueça do barro quando o chão for de mármore. Fechou o caderno, apagou as luzes e olhou pela janela uma última vez. O crepúsculo banhava a fazenda e o barulho distante das galinhas parecia cantar vitória. Ele sorriu e murmurou: Agora sim, paguei a conta. A câmera da cena se afasta lentamente, mostrando o horizonte, os caminhões seguindo em fila e as flores amarelas balançando na entrada da Agronasc. Moral da história. No fim, não foi sobre galinhas, nem sobre carros. Foi sobre respeito e como o valor de um homem não se mede pela roupa, mas pela decência com que enfrenta o desprezo. Se gostou da história, deixa o like e comenta. Você já foi subestimado e deu a volta por cima.